Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Um dia após feriado, todo mundo achava que ia ser um dia calmo aqui em Brasília, mas não, foi de muito movimento, tanto no Congresso Nacional como no Supremo Tribunal Federal, cada vez mais protagonista da cena política. Hoje o Supremo analisou, por exemplo, o foro privilegiado, o fim desse privilégio para deputados e senadores, ou melhor, a restrição. Mas há ali uma discordância entre os ministros, falta ainda o voto do ministro Gilmar Mendes, o assunto volta à pauta amanhã, 10 ministros já votaram e, além disso, como o Supremo está discutindo apenas para os parlamentares, há um entendimento entre os parlamentares e também entre alguns ministros do Supremo que é preciso colocar isso para todas as 58 mil pessoas que hoje têm direito a foro privilegiado no Brasil. Esse é um dos assuntos que nós vamos discutir aqui hoje com o deputado Osmar Serralho, do PP do Paraná. Nosso convidado, boa noite, deputado. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. Um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Ele é professor de Direito Constitucional e, né, Zé Maria, vai explicar para a gente essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal, que vai entrar na quinta-feira e a gente, como sempre, vai estar lá acompanhando isso de perto, né? É bom. Olha, muito boa noite, Denise. Esse debate no plenário do Supremo, ele foi provocado por uma questão de ordem, que é o seguinte: a maioria já definiu a restrição, diminuir ali o foro privilegiado. São funções com prerrogativa de foro, vale para deputados e senadores. O que ficou decidido até agora é que o foro será menor, né? Só a partir da posse, né? E para crimes relativos à função parlamentar. Esse é o debate. Agora, eu acho que amanhã, na decisão que o Supremo vai tomar, outras decisões serão definidas, como, por exemplo, se os processos que estão aqui no Supremo continuam ou se voltam para a primeira instância, o limite ali de qual processo que volta e qual processo que fica. O foro privilegiado, ele já vem de várias constituições. Nós estamos aqui com um professor, um constitucionalista famoso, um professor de Direito Constitucional da Universidade do Paraná, o deputado Osmar Serralho, está no 5º mandato, foi presidente da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois foi ministro, ainda agora no governo Temer, e é um parlamentar respeitado, transferiu-se depois de 30 anos no PMDB para o PP. Deputado Osmar Serralho, muito obrigado, como disse a Denise aí, pela participação aqui nessa mesa redonda, e já emendando aqui o primeiro debate, sobre exatamente a prerrogativa de foro. Todas as constituições, até a última de 88, né, aceitaram e colocaram prerrogativa de foro como uma proteção da sociedade, mas está sendo sequestrado para proteção dos protegidos, né? São 135 mil cargos com foro privilegiado. E aí, o foro é proteção ao deputado ou à sociedade? Bom, na verdade, não é ao deputado, porque deputados são só 513, e nós estamos falando em dezenas de milhares, aqui falando em 58 mil. O pessoal fez essas contas e fala 135 mil. Porque há um leque de possibilidades de ampliação através das constituições estaduais. Então, você pega a Constituição do Rio de Janeiro, ela aplica inclusive aos vereadores. Os cargos federais são 58 mil, né? Os federais. Se todos fizerem isso, evidentemente, o número será crescido muito expressivamente. Mas o que acontece em relação ao foro, realmente, ele deveria ser muito mais restrito. Você pega os países desenvolvidos, você não encontra esse número tão exorbitante como nós temos aqui. Qualquer um desses, você vai pegar, são 5 ou 6 que efetivamente têm o foro privilegiado. Agora, o correto seria talvez dizer, há quem diga, foro especial. Há um foro ordinário e um especial. Por que não foro privilegiado? Porque, de repente, o foro privilegiado é o ordinário para quem faz isso. Porque esse debate existe, e vocês já testemunharam isso. Nós já tivemos gente que renunciou ao mandato. Exato. Para perder o privilégio? Não. Se ele era privilegiado, por que ele renunciou ao mandato? Por quê? Porque nas instâncias ordinárias,
você tem condições de conduzir a prescrição. De memória, eu me lembro de 2 casos. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que renunciou e o processo voltou para a primeira instância, agora de novo está sendo julgado, mas atrasou. E o ex-governador da Paraíba, o Ronaldo Cunha Lima. Cunha Lima, exatamente. Eles usaram desse expediente. E era senador também. Senador e renunciou. Eu, assim, na literatura, eu vi que na Colômbia, agora há pouco tempo, eles proibiram a renúncia. Quer dizer, você não pode conduzir a uma determinada altura do processo e daí você simplesmente renunciar. Mas ainda é um expediente possível aqui entre nós, de você se furtar o foro. O Supremo definiu um limite ali num julgamento. Eu me lembro que no dia do julgamento, Exato. no dia o parlamentar renunciou. Porque aí ficava muito clara a fraude, né? Quer dizer, você está fugindo à aplicação da justiça. Mas, insisto, depende muito da maneira de ver. Eu lembro, agora as coisas também estão mudando, mas eu lembro que havia um princípio, e aí se aplica ainda hoje. Se você pegar na Suécia, na Noruega, eu lembro da Inglaterra, só não confirmei, mas eu acho que ainda é, os reis são simplesmente inimputáveis. A rainha da Inglaterra não pode ser processada por nada. Nem o rei da Suécia, nem agora, não sei se é rei ou rainha que está na Noruega. Existe um princípio que dizia assim, the king cannot do wrong. O rei não pode fazer algo errado. A mesma coisa os franceses tinham, le roi ne peut mal faire. O rei não pode fazer mal feitos. Ele não faz mal feito. O que ele faz é a soberania que faz e, portanto, é legitimado. Isso ainda se aplica em matéria de responsabilidade civil. Você não tem como responsabilizar essas autoridades civilmente. Criminalmente, esses específicos que eu fiz referência também não pode. O rei da Suécia não pode por crime nenhum, nem da Noruega, nem da... O que eu sei da Inglaterra é que ele não pode ser civilmente responsabilizado. Tá. Mas você pega Portugal, você pega a França, você pega a Itália, todos eles são 4, 5 pessoas. Aqui virou um navio de pessoas que foram sendo colocadas. Esse é um mal que se diz da Constituição de 88, lamentavelmente. Ela não foi republicana, ela foi aristocrática. Ela privilegiou certas pessoas ou certas funções que não têm essa relevância para terem um tratamento diferenciado. Agora, deputado, o que acontece com os processos que já estão no Supremo Tribunal Federal? Tem muitos parlamentares que são réus em ações, tem ex-governadores que respondem, ou governadores que respondem no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que acontece com esse processo? Eles descem automaticamente para a primeira instância ou eles continuam no Supremo, se já estão ali na boca para ser julgado? Como é que vai ser isso? Isso o José Maria fez essa análise agora há pouco, provocando a análise, quando ele disse o seguinte, que amanhã, ou talvez depois, mas provavelmente amanhã, eles modulem isso. E aí eles vão dizer até onde, enfim, uma das grandes discussões que estão lá, uma delas, é a que diz que, e aí são 7-3, é que diz assim, todos os crimes, independentemente de quando, em relação ao quê, ou seja, não importa que seja exercício do cargo, alguém que é um homicida, lá não tem nada a ver com o cargo dele. Então ele tem que responder na justiça comum, começar lá na primeira instância. 3 dizem isso. 3 dizem que vão ser julgados, todos os crimes vão ser julgados pelo foro especial. A partir da posse. A partir da posse. Uhum. E os outros 7 dizem que só os crimes funcionais, ou seja, só aqueles que estão relacionados, por exemplo, corrupção, algo relativo ao exercício da função. Isso, nesse aspecto, já está definido, porque já são 7-3, só falta o ministro Gilmar, então, claramente, o ministro Gilmar aparentemente é por todos os processos. Então, nós teremos uma definição de que só os crimes funcionais serão julgados pelo Supremo, no caso do parlamentar. Mas quando se pega um prefeito municipal, é a mesma coisa, um prefeito municipal hoje é julgado no Tribunal de Justiça. Só a partir da posse, crimes funcionais. Os outros crimes comuns serão na justiça comum. Quem recebeu propina, por exemplo, para ajudar lá uma empresa a aprovar um projeto
na Câmara. Mas- Então, esses casos relativos à Lava Jato, eles provavelmente continuarão no Supremo Tribunal A Federal. não ser que seja anterior à posse. Né? Sim. Mas aí a posse desse Que também, mandato, isso ou se também não está quando definido tinha ainda. mandato, esse mandato, Não, se depois ou que ele quem saiu tem não um tem mandato... mais. Mas, por Quando exemplo, ele se, ele termina- se ele já era deputado, quando ele cometeu Se o isso... processo iniciou, enquanto ele estava, aí pode prosseguir. São Pode definições que eles... Porque, na verdade, o que o Supremo está fazendo é avançando um pouco em algo que o Congresso deveria definir. Mas o Congresso não fez seu dever Pois de é, casa, né? E agora, E são mas o muitos os Congresso, projetos que tratam disso. o Congresso ia colocar isso para todos esses 58 mil, talvez, não sei se pode avançar nas questões estaduais também, nos cargos estaduais. Sim, porque é uma emenda constitucional. Mas aí entram também os ministros do Supremo. Também. E quando é que o Congresso vai tratar disso? Eu ouvi hoje alguns parlamentares dizendo, olha, o Supremo regulamentando isso amanhã, a gente tem que dar um jeito de aprovar aqui para todo mundo. Aí resta a dúvida, isso não pode ser por projeto de lei, tem que ser por proposta de emenda constitucional. E nós temos a intervenção no Rio de Janeiro que impede o Congresso de analisar emendas constitucionais nesse momento. Como é que vai ser? Então, isso é só no ano que vem? Veja, em relação ao que se deve entender como foro especial, se é crime funcional ou crime comum, o que vai se enquadrar nessa competência específica, o Supremo pode decidir. Agora, ele dizer que o deputado não vai ser processado em relação a tal ou qual período, isso talvez suscite uma discussão que, se não solucionada pelo Congresso, provavelmente não poderá ser pelo Supremo. Mas tem um detalhe, nós conferimos ao Supremo o princípio da modulação, o que significa que o Supremo ele pode mandar aplicar imediatamente, ele pode retroagir, ele pode dosar, segundo as circunstâncias, em que momento se deva iniciar a aplicação da decisão que ele está tomando. É essa decisão que pode ser tomada de forma complementar amanhã. A tendência lá é que os processos, quando cheguem na fase da pronúncia, né, depois das alegações finais, aí ele fica lá. A pronúncia só existe em crimes contra a vida. O que começa com a denúncia e depois corre normalmente. Não existe a pronúncia. partir das alegações finais. Aí sim. Aí, a partir das não alegações se pode finais, mais... se renunciar ou Exato. se o mandato for extinto, então ele continua no Supremo Tribunal Federal. Agora, o senhor é professor de Direito Constitucional, um advogado, o deputado Osmar Serralho é muito respeitado na Câmara dos Deputados. Você sabe que raramente a gente faz esse tipo de conceito aqui, mas a gente tem que fazer justiça. Mas eu queria perguntar o seguinte, por que o país, de repente, tomou tanto gosto assim, deputado, por assuntos jurídicos, por julgamento? O que está acontecendo? Bom, primeiro porque agora você liga a televisão e você assiste o Supremo, ninguém assistia isso. E os debate contra os ministros do Supremo. Exatamente. Então, essa transparência levou a que... O interessante é o seguinte, tanto mais nós defendemos e postulamos os nossos direitos, quanto mais a gente vê a justiça efetivamente funcionando. Porque se você desacredita, diz, não adianta ir na justiça. Mas quando você começa a perceber os julgamentos, como eles estão sendo realizados, você suscita mais e mais, provoca mais e mais o poder judiciário. Você acha positivo, então? Acho positivo. O que eu acho é que precisa ser dosado. Eu acho que o Supremo, não faz sentido esses votos. Aliás, no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com os votos, mas eu lembro que no Rio Grande do Sul, em algum lugar eu li, que impuseram um limite aos recursos. Então, você vai entrar com recurso no Tribunal de Justiça, o máximo que você pode escrever são 15 páginas, por exemplo. Porque existem pessoas que fazem tratados. E existem pessoas, lamentavelmente, que eles vão na internet, copiam páginas, e você que vai analisar, você tem que decidir, você tem que ler um livro para ver uma situação que podia ser explicada numa página. E é uma estratégia? É uma estratégia também, para dificultar. Mas os ministros do Supremo fazem seus votos, não tem esse negócio de não tem, Ctrl+C, mas Ctrl+V. eu acho que está na hora deles refletirem sobre isso. Os julgados, quem tem modelo melhor sobre isso é na Justiça do Trabalho. Você não vê julgados, eles estão julgando as questões, você não vê julgados na Justiça do Trabalho, desses alentados, como você percebe nesses outros, em alguns, né? Porque existem aqueles que adoram escrever. Eu ainda ali não quero mencionar
nome de ministros do Supremo, que inclusive eles não admitem juízes instrutores, juízes auxiliares. Eles próprios redigem. Acho muito bom isso. Mas não há como. O ministro tem que participar de lançamento de livro, da própria sessão, de reuniões, não sei o quê. Então, não dá tempo. O próprio ministro... Que é algo que eu falo, que eu ouço lá no Congresso, que também precisa ser melhor visto. É muito bom que os ministros participem de palestras, de viagens, de encontros, mas eles precisam julgar. É evidente que todo o tempo que você deriva faz falta na sua produção. Mas o senhor acha que os ministros, os juízes auxiliares dos ministros não fazem isso com uma competência boa? Fazem, mas se você adotar, e agora eu menciono os nomes porque eu li, o Celso Mello e o Marco Aurélio, eles não admitem, eles querem fazer. Então, claramente, eles precisariam de... Bom, eu li que o Celso Mello disse que ele praticamente dorme 3 horas por dia. E precisou até fazer tratamento e tal, pelo tanto que ele trabalha, porque a produção é pessoal. E eu acho bom isso, pessoal, porque é você que tem que se convencer. Mas também não se pode dizer, como você próprio disse, que você não tem pessoas que possam lhe dar o quadro claro, e você pode até questionar. Você não, você deve questionar. O ministro Supremo não deve se submeter ao que o auxiliar propôs. Mas... evidentemente, nós vivemos, nesse caso, num ambiente de confiança. Alguém que ele traz, claramente ele deve trazer que minimamente possa suscitar dúvidas sobre o que está sendo produzido. Ou já tem, às vezes, até um conhecimento sobre o pensamento do ministro, né? Que vai Exatamente. trabalhar, vai se adequando, né? E, ademais, eles lá julgam de tudo. É tributário, é previdenciário, é penal. Existem pessoas que claramente são mais especializadas. E podem, por isso mesmo, instrumentalizar melhor a formatação do acórdão. Com essa decisão de restringir o foro, vai aliviar um pouco o trabalho do Supremo, né? É verdade, até porque eles não têm... Eu fui relator da CPMI que investigou o Mensalão, a CPMI dos Correios. Nós fizemos toda aquela investigação em 11 meses. Depois eles demoraram 5 anos para apresentar a denúncia, para começar o processo. Por quê? Porque o Supremo não é dado à investigação. E, de repente, ele tem que fazer... E aí, na linha do que o José Maria fez referência, por que agora... O que mais trouxe à baila essa discussão é que, de repente, o Supremo, com a delação lá da Odebrecht, teve 77 delatores. E você está num ambiente de investigação, de competência privativa do Supremo. E aí você está... Que é outra, eu não critico, mas eu acho que é preciso refletir. Quando o Ministério Público diz que ele quer fazer investigação igual à polícia, lembra da PEC 37, tudo? Ninguém é contra que o Ministério Público investigue, deve investigar. Só que nós temos um aparato que custa muito caro, que se chama polícia. E daqui a pouco nós vamos nós teremos que contar no Ministério Público com investigadores, com peritos, com tudo, porque eles vão fazer investigação no Ministério Público. Não há como fazer investigação sem isso. E nós teremos duplicidade de custo. Então, aí é uma questão, nada contra, que se disciplinem. Então, que se retire da polícia tais e tais competências e que se faça. Agora, não pode ter 2 órgãos fazendo algo que coincida. Perfeito. Deputado Osmar Serralho, do PP do Paraná. Estamos aqui nessa mesa redonda ao vivo e você pode participar aqui mandando para o nosso WhatsApp. Dá o número, Denise. 917 99647 3337. Repetindo, 17 99647 3337. E ainda tem os nossos Twitters, né, Zé Maria? Exatamente. É o @Dani Rotenburg e @José M. Trindade. Nós vamos agora no intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília.